paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Meu nome é Antônio Queiroz e nesse vídeo você vai saber o que as Escrituras realmente revelam sobre Enoque. Ele foi arrebatado? Ele morreu? Ele subiu aos céus? Qual é a verdade? Antes eu peço que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Eu quero lembrar que esse vídeo sobre Enoque é com base nas Escrituras Sagradas e não no livro de Enoque. Então, antes que alguém comente sobre o livro de Enoque, saiba que os vídeos aqui são com fundamentos apenas na Bíblia. Quanto à crença se o livro de Enoque é verídico ou não, se foi retirado da Bíblia ou não, isso é um outro assunto. Portanto, toda a informação sobre esse tema de Enoque ou qualquer outro devemos seguir apenas o que as Escrituras revelam. Bem, muitas pessoas acreditam que Enoque foi arrebatado ao céu, mas a Bíblia comprova isso? Existem apenas duas passagens nas Escrituras que as pessoas usam para sustentar essa crença que Enoque foi arrebatado ao céu. A primeira se encontra no livro de Gênesis, capítulo 5, verso 24, e a segunda passagem está no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 5. Mas essas passagens afirmam isso? Vejamos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Você não vai encontrar em nenhum lugar das Escrituras dizendo que Enoque foi arrebatado ou levado ao céu. O que as Escrituras dizem é que Deus o tomou para si, porém as Escrituras não dão detalhes de como Deus o tomou e para onde o Eterno levou Enoque. É importante observar que só devemos dar crédito às Escrituras e nada que está além dela, para não corrermos o risco de sermos enganados por falsos ensinamentos de livros paralelos. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Essa passagem ela serve tanto para provar que nem Elias e nem Enoque subiram ao céu. Jesus Cristo mesmo afirma ter sido o único homem que subiu ao céu. Mas então o que aconteceu com Enoque? Qual foi o seu destino? Podemos ver isso no livro de Hebreus, vejamos. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. O significado da palavra transladado pode ser transportado ou transferido. Quando lemos todo o contexto do capítulo 11 de Hebreus, vemos claramente que no verso 13 as Escrituras afirmam que todos esses homens e mulheres de fé, incluindo Enoque, morreram. Vejamos, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Podemos ver definitivamente que Enoque morreu assim como todos os outros. Então, como explicar o translado de Enoque para não ver a morte? As Escrituras não revelam tudo, mas podemos observar alguns acontecimentos que nos mostram que realmente Enoque morreu. O termo usado que diz que Enoque foi transladado para não ver a morte não significa exatamente que ele foi levado para o céu. Se isso tivesse acontecido, Jesus não teria afirmado que só ele desceu e subiu ao céu. Deus pode ter transportado Enoque para um outro lugar, para preservar a sua vida naquele momento, talvez o protegendo do martírio nas mãos de perseguidores furiosos que não gostavam de sua pregação da vinda do julgamento divino. Podemos ver que Filipe também foi transladado de um lugar para o outro. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Vejam que a diferença entre o arrebatamento de Filipe e Enoque é que as Escrituras dão mais detalhes quando se trata de Filipe, dizendo de onde ele foi tomado e onde ele foi deixado. Quanto a Enoque, as Escrituras não diz para onde foi Enoque. O fato de Enoque ter sido levado e não ter sido encontrado se assemelha muito com o que aconteceu com Moisés. O Eterno pode ter tirado Enoque da terra e o enterrado em algum lugar que só ele sabe, como fez com Moisés, vejamos. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Como vemos, assim como aconteceu com Elias e Enoque, aconteceu com Moisés, tanto que o seu corpo nunca foi encontrado. As Escrituras não dão muitas informações sobre o que realmente aconteceu com Enoque, mas certo é que ele não foi para o céu, porque nenhum ser humano subiu ao céu a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus. Para que se afirme que qualquer homem tenha ido para o céu, é preciso negar o que Jesus declara em João 3, verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do
céu o Filho do Homem que está no céu. Jesus Cristo derrubou por terra muitas crenças que infelizmente muitos até hoje acreditam, porque não examinam as Escrituras de forma criteriosa e fazem vistas grossas para o que o Mestre ensinou. Jesus jamais diria isso se algum outro homem tivesse subido ao céu a não ser ele mesmo. Bem, irmãos, esse é o vídeo de hoje. A paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.